Eu tenho conversado esporadicamente com alguns irmãos. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia também comigo, por favor. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Talvez hoje seja o único dia da semana que você está abrindo a Bíblia para ler a Bíblia. Eu quero dizer, cientificamente comprovado, que isso não vai surtir muito efeito na sua vida. É claro que a palavra de Deus que será ministrada, ela vai te trazer mais clareza, e ela vai tocar a sua alma, vai tocar o seu coração. Mas transformação significativa, ela vem pela leitura da palavra. E eu tenho conversado com alguns irmãos esporadicamente, e eu tenho percebido que a leitura não tem sido diária, e como nós temos o costume de todos os meses, nós estamos lendo a Bíblia, não é? Nós estamos aqui, esse mês, lendo o segundo livro do profeta Samuel. E qual que é a ideia? A ideia é que todos os dias nós temos o contato com a palavra. Todos os dias nós lemos um capítulo e meio. Nós estamos lendo um livro por mês. É muito pouco. Nós poderíamos fazer um programa da leitura anual da Bíblia. E aí então nós teríamos que ler mais livros, em torno de, a Bíblia tem 66, nós teríamos que ler 3 livros, não é? Por mês, a gente poder ler o ano todo a Bíblia. E isso com certeza trará transformações significativas. E aí eu percebo que, irmão, e aí qual capítulo que você está da leitura? Eu não comecei ainda, mas já é dia 10 do mês. Já é dia 10, eu não comecei. Se você não começou no dia 10, faz 10 dias que não lê a Bíblia. Biblicamente falando, está ruim. Cientificamente falando, está pior. Então observe que a nossa proposta é fazer com que a igreja se torne uma igreja saudável espiritualmente. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: quer melhora no seu casamento? Leia a Bíblia todos os dias. Quer melhorar o seu conhecimento bíblico? Irmãos, quantas pessoas dizem para mim assim: pastor, eu não consigo gravar os textos bíblicos. Cientificamente comprovado que ao ler mais a Bíblia de 3 a 4, ou melhor, de 4 vezes por semana ou mais, você aumenta mais de 200% a capacidade de guardar a Bíblia, de compreender melhor a Bíblia. Então, a falta de capacidade de interpretar um texto, de guardar os textos, é falta de contato com a palavra. Então, é necessário isso, queridos, é importantíssimo. Pessoa estressada, pessoa o tempo todo raivosa, gritaria, falta de leitura bíblica diária. A Bíblia, a palavra de Deus tem poder. Quantos entendem isso? Pode dizer amém. Você perdeu a oportunidade de falar amém. Era um bom momento para você falar isso, porque eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é diferente do jornal que você leu, ela é diferente da revista que você leu, ela é diferente do artigo que foi postado no Facebook, ela é diferente de um vídeo que você assistiu no YouTube ou em qualquer rede social. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida do homem. E nós temos na nossa mão esta palavra, não é? Eu quero mais uma vez pedir perdão aos irmãos por essa
abençoada caixa. Nós levamos para assistência técnica, ficou lá mais de 15 dias, arrumou, trouxemos, e ela voltou de novo a fazer o mesmo barulho. E eles falaram para nós que isso é um problema, um lote dessa marca de equipamento que deu problema, e nós fomos os felizardos, pegamos o lote que estava com problema, né? E nós vamos ter que conversar com a loja, provavelmente teremos que trocar esse equipamento por outra marca, porque já foi trocado o equipamento e continuou dando problema, levou para assistência técnica e continua dando problema. Então aqui não é problema com cuidados técnicos, não, é problema no equipamento mesmo, e isso foge da nossa capacidade. Queridos irmãos, então o que eu quero dizer para vocês, a partir de hoje, não fique sem ler a Bíblia. Não fique, esteja conosco na leitura bíblica diária, e eu tenho a plena certeza e a convicção, que a capacidade de você guardar a Bíblia na sua cabeça, a capacidade de evangelizar alguém, discipular alguém, aumentará gradualmente, significativamente, e nós veremos muitas vidas edificadas, e muitas almas salvas na casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, não leve este assunto que é tão sério de forma tão desleixada, tá bom? Nós estamos lendo um livro só por mês, e eu creio que o próximo ano faremos o projeto da leitura bíblica anual. Só eu e minha esposa acho que vai ler, só ela falou amém. Quantos querem ter um contato com o Senhor? Todo mundo quer ser abençoado, né, irmão? Aí ninguém quer ser curado? Quer tomar um remédio? Não, é amargo, mas tem que tomar às vezes, né? E às vezes o remédio aparentemente é amargo, porque a cultura no Brasil é que o brasileiro não leia, não tem o hábito de ler, e por não ter o hábito de ler, não lê também a Bíblia. Mas tem uma coisa, tudo que você leu até hoje só trouxe conhecimento e informação, mas a Bíblia, ela não vai trazer só o conhecimento e a informação, ela vai trazer transformação para a tua vida. A Bíblia é o único livro milenar que você lê e o autor está presente para te ensinar. Qualquer outro livro que você lê, ele é algo do passado, que aconteceu lá atrás, e não vai surtir efeito nenhum, espiritualmente falando, na sua vida. Se você pegar um jornal do ano 2000, você vai olhar e vai falar, isso aqui é coisa do passado, não acontece, já aconteceu, não tem relevância nenhuma para os dias de hoje. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela foi escrita no passado, mas ela tem um significado importantíssimo hoje. Hoje, você lê a Bíblia hoje, parece, meu Deus, isso aqui parece o jornal de hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela é atual. Amém? E nós precisamos manter este contato. Quantos já terminaram a leitura de 2 Samuel? Diga glória a Deus. Você percebeu como é difícil? Só eu e a Vívia. Talvez eu peguei você desprevenido. Vai lá, crente não mente, irmão. Bora lá. Quantos já terminaram o livro de 2 Samuel? Diga glória a Deus. Mais um aí, achei mais um. Está no último capítulo, né? Eu terminei, acho que lá para o dia 10 ou 15, nem sei. E lendo outra coisa, estudando outra coisa. Por quê? Porque nós precisamos ter um contato todos os dias. Aí a pessoa fala assim, não, já terminei, bom, já fiz o meu compromisso, não preciso ler mais o resto do mês. Não é isso. Nós precisamos estar em contato o tempo todo com a palavra. Terminou, começa a ler outro. Aí começou outro mês, já anunciou outro livro, volta a ler com a igreja. É importante que a gente esteja juntos. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Mateus capítulo 6, versículo 5. Coloca no projetor aqui, já colocou ou não? Eu gostaria que os irmãos lessem, nós vamos fazer a leitura todos juntos. A semana passada nós estávamos falando sobre o tema desfrutando
da presença de Deus. E nós falamos sobre a questão de conhecer a Deus, pois se nós não conhecermos a Deus, nós não daremos o devido valor à tua presença. Então nós falamos um pouco sobre a soberania de Deus e a grandeza de Deus e o seu poder. Falamos acerca de que o Senhor, o céu, é o seu trono onde Ele está sentado, pois Ele é tão grande, que não teria na terra um local que pudesse pudesse ser estabelecido como o seu trono. Então Ele coloca como ponto de partida o trono, como o lugar que poderia ser o céu, o lugar onde poderia ser o seu trono, e coloca a terra, o globo terrestre, como o estrado dos teus pés. Para falar da grandeza de Deus, Ele diz que mediu as águas da terra com a sua mão. A Bíblia diz que Ele mediu a eternidade, Ele anda na eternidade. A Bíblia diz que Ele falou e tudo foi criado. Todas as coisas subsistem por causa dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pela sua palavra os mundos foram criados. Tudo que eu e você podemos ver é criação de Deus. E tudo que Ele criou é perfeito, é belo, é lindo, é idealmente perfeito. Ele idealizou e Ele fez como deveria ser feito. Todas as coisas funcionam perfeitamente no mundo, porque tudo está sustentado pela sua palavra. É este Deus, Criador, Senhor, dono de tudo, é esse Deus que eu e você viemos adorar aqui nessa noite. Nós falamos acerca da presença de Deus e do respeito com essa presença, mostrando que nós não podemos estar diante deste Deus, buscando este Deus e dando atenção a qualquer outra coisa, como por exemplo, olhar o celular, o WhatsApp, redes sociais, enquanto estamos na presença de Deus. É desprezar, frontalmente, este Deus que ora, eu acabei de dizer, tão grande e tão poderoso. Nós não faríamos isso nem diante de um amigo, que espera que a nossa atenção seja dada no momento importante que nós estamos conversando. Então, enquanto estamos conversando e dando atenção para o amigo, para a amiga, para o patrão, funcionário, ou seja quem for, nós estamos dando somente atenção àquela pessoa, e seria uma tremenda falta de respeito falar com um, dando atenção para outro, ou para qualquer outra coisa, ou coisas talvez insignificantes, como o celular, por exemplo. Ir ao banheiro constantemente, ficar caminhando na igreja constantemente, beber água de forma displicente, vai para a cozinha, vai para tal lugar, vai para fora, volta para dentro. Não, quem faz isso não respeita a presença de Deus. Mas quem respeita a presença de Deus, ele está o tempo todo atento ao que está sendo cantado, ao que está sendo pregado, ao que está acontecendo no ambiente de culto. Por quê? Porque ele sabe que aquele a quem ele veio buscar, ele está ali com a expectativa que a presença dele vai se manifestar. E a presença não se manifesta em qualquer lugar. Nós lemos um texto em Provérbios, que, segundo a Crônicas, capítulo 9, que o Senhor se manifesta onde Ele quer. Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E onde Ele se manifesta? Ele se manifesta no lugar onde o coração das pessoas está inclinadas a Ele. Por isso que a falta de respeito com a presença de Deus
distancia a manifestação da presença do Senhor, e por causa disso, os nossos cultos, eles deixam de ser cultos extremamente espiritual e cheio da presença, para ser um culto monótono, um culto metódico, um culto onde ele tem hora para começar e tem hora para encerrar. Não estou dizendo que nós não temos que colocar hora para começar e para terminar. O que eu estou dizendo é que, se a presença de Deus, ela verdadeiramente se manifesta, então Ele tem o controle do tempo. E se Ele tem o controle, nós damos a Ele o controle do tempo, nós desfrutamos desta presença manifestada, onde Ele opera como operou no testemunho da nossa irmã Meire, quando o dom espiritual de interpretação de línguas estranhas começam a atuar no meio da igreja, e a igreja é edificada por causa dos dons espirituais que o Senhor distribui a cada um como Ele quer. Por quê? Porque a igreja respeitou a tua presença e disse: venha, pois nós estamos prontos e queremos receber do Senhor. Quantos ainda estão com seus corações nesta noite desejosos? Quantos ainda estão com seus corações inclinados a adorá-lo, receber a mensagem e serem tocados de uma forma como nunca antes? Quantos ainda estão desejosos? Então eu preciso que você feche os seus olhos um momento. Nós já vamos fazer a leitura. Nós estamos dando continuidade à mensagem da semana passada. O tema da mensagem é desfrutando da presença de Deus. Então nós precisamos desfrutar. A presença de Deus, ela não está aqui. Havia um louvor que nós cantávamos antigamente: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Bonitinho, né? No meio da igreja. Ele não estava aqui. Ele estava no sentido de onipresença, mas não se manifestava. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita na criatura, na criação. E Ele veio aqui, Ele só veio porque você veio. Ele só se manifesta porque você o honra. Ele só opera porque você se entrega. É por isso que Ele faz essas coisas. Então eu quero levar você a se desprender, porque o seu pensamento oscilando, problema de amanhã, problemas da semana, o que eu tenho que resolver, as dificuldades do dia a dia, por onde você passou os seus olhos, onde estava o teu coração durante todo este dia, pode lhe tirar a sua concentração agora, de colocar a sua mente somente em Deus, de colocar o seu coração somente em Deus. Então eu peço que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e contemple os céus abertos. Contemple o Senhor Jesus assentado no seu alto e sublime trono. Ele não está mais ali como um cordeiro que foi morto. Não, Ele está ali agora como um ancião de dias, aquele que venceu. João teve, enquanto eu falo, memorize isso. Enquanto eu falo, contemple. Enquanto eu falo, faça uma autoimagem na sua mente. João teve a visão do Cristo, e a Bíblia diz que ele viu um ancião. Os cabelos eram como a lã branca, os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. No seu ombro tinha, nos seus lombos tinha, aleluia, um cinturão como sinal de autoridade. Os seus pés era como o latão tirado do fogo, como alguém que foi provado pelo fogo. A Bíblia diz que ele se assentou no trono do Pai. Ele está assentado sobre o trono do Pai. Há 24 anciãos que se prostram diante dele e dizem: glória, honra,
louvor, força. Aquele que morreu, mas agora está vivo. Eles adoram ao Senhor, e você e eu também o adoramos aqui nesta noite. Ó Espírito Santo, leva nossa mente cativa. Ó Espírito Santo, que os nossos pensamentos agora estejam plenamente ligados no Senhor, para que a tua presença, sendo ela reverenciada e honrada neste lugar, também seja manifestada, e que aqueles que aqui entraram possam ser tocados pelo Senhor e movidos pelo teu Espírito Santo e completamente transformados pela tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, o versículo 5, vamos ler juntos? Todos juntos no 3, vamos ler? 1, 2, 3. Não está aqui? Vamos lá de novo no 3 então, vai lá? 1, 2, 3. Continua. 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 Amém. Nós falamos então a semana passada sobre desfrutando da presença de Deus. Você precisa entender e saber como ela se manifesta, quando ela se manifesta, e quando ela se manifestar, como reagir a esta manifestação. Não despreze, aproveite, desfrute, reconheça, não é? Nós falamos acerca da presença de Deus que se manifesta, e ela vem de forma diversa. Uma delas, como no dia de Pentecostes, um vento que soprou. Algumas pessoas sentem um vento passando enquanto as portas estão fechadas, ar-condicionado está desligado, mas está ventando, a presença de Deus se manifestando. Algumas pessoas sentem o seu corpo completamente aquecidos. A irmã Meire disse que ela sentia o seu corpo como se estivesse eletrocutada, com energia. Outros sentem um arrepio completamente no seu corpo, e isso mostrando que a presença de Deus está ali. Agora, tudo isso é um começo, e nós precisamos desfrutar disso, e à medida que nós entendemos que esta é a presença de Deus, e que ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser reconhecida e valorizada, aproveitando que a presença está ali. Então eu não me apresso em sair da presença de Deus, mas mantenho o meu foco em adorar, em louvar. Quanto mais eu faço isso, mais a presença vem. Ela vem com mais força. A presença de Deus, ela vai indo
e depois ela volta. Ela é como uma chuva torrencial. Você já percebeu a chuva? Ela vem uma pancada forte, daqui a pouco ela diminui. Eu estava observando a chuva esses dias, eu olhava e vinha uma chuva forte, aí daqui a pouco suavizava, e daqui a pouco vinha outra chuva forte. Eu falava, é como a presença de Deus, a chuva. Ela vem com muita força, e você sente, e você glorifica, só que você não fica desapercebido. Daqui a pouco ela para, aí você fica, Senhor, eu sei que tu ainda está aqui, a tua presença já chegou, eu já senti, e você continua adorando, adorando, e daqui a pouco ela vem de novo, e vem mais forte, aí você vê, oh Senhor, mais um, só que ela vem com uma carga maior, ela vem com uma força maior, e Deus vai nos conduzindo, vai nos levando a níveis da sua presença jamais vistas. Por quê? Porque agora nós entendemos como a presença se manifesta e como eu devo dar valor a esta presença. Só que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de acessar, elas têm muita dificuldade de como chegar aí, como ter o acesso, como tocar, porque algumas pessoas dizem, pastor, mas eu ainda não tenho sentido nada, tem sido muito difícil. É natural que seja assim, mas eu preciso da tua atenção, para que você possa realmente desfrutar da presença de Deus. O texto que nós acabamos de ler, vai falar, Jesus nos ensinando a orar, porque a presença de Deus, ela vem através da oração, ela vem através do relacionamento. Oração é o relacionamento, é o ato de se relacionar com Deus. Então, quando eu começo a orar, eu me disponho a falar com Deus. É importante que você entenda que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 17, a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Se Deus deseja que eu ore sem cessar, isso quer dizer que Deus quer falar o tempo todo, porque se Ele não quisesse falar o tempo todo, então Ele não me aconselharia que eu deveria orar o tempo todo. Se a oração é um relacionamento, portanto, uma conversa entre eu e Deus, e nessa conversa ela é desenvolvida de forma espiritualmente, e se Deus quer me ouvir, isso é sinal que Ele também quer que eu o ouça, isso é sinal que Ele também quer que eu o contemple. Portanto, então eu falo, mas também quero ouvir Deus falar, e há um desejo no coração de Deus, que eu e você também o ouvimos, contemplamos a sua voz, entendemos a sua voz. E no capítulo 6, Jesus vai nos ensinar a orar, dizendo, quando orardes, olha para o teu irmão e diga, quando orardes, não é se orardes, quando orardes, mostrando que a oração, ela deve haver, ela tem que acontecer, não é uma condição, se por acaso vocês orarem, não, é quando vocês orarem. Entre para dentro do seu quarto e feche a porta. Não faça como os hipócritas que querem ser vistos, e por isso eles oram de pé nas praças, para que as pessoas o contemplem, para que as pessoas os vejam. Jesus vai dizer, esses já receberam a vossa recompensa. Veja que Jesus está associando a oração a uma recompensa. Ele está dizendo que quando nós oramos, nós somos recompensados. A questão é que a recompensa daqueles que fazem para serem vistos, a sua recompensa não vem de Deus, a sua recompensa vem de quem ou para quem Ele desejou mostrar
a sua boa performance na oração. Olha para o seu irmão e diga: não queira ser visto por ninguém. É inevitável que você vai ser visto em algum momento, porque Deus diz: ninguém acende uma candeia e coloca escondida, mas a candeia é acesa e a coloca no lugar alto, para que todos vejam. Então você em algum momento vai ter que ser visto, mas a recompensa para quem não quer ser visto vem de Deus, e a recompensa para quem quer ser visto vem de homens. E o máximo que o homem pode te dar é um aplauso, um elogio, mas a recompensa que vem de Deus, ela é espiritual. Aí a Bíblia vai dizer: mas quando vocês orarem, entra para o quarto, feche a porta e ora em secreto, e aquele que vê em secreto te recompensa. Observe que ele está dizendo: a oração é uma conversa, então quando eu falo, ele deveria me ouvir. Se a oração é uma conversa, então quando eu oro, Deus deveria dizer assim: aquele que ouve em secreto te recompensará. Mas ele vai dizer: aquele que vê em secreto. Por que ele diz vê, ao invés de dizer ouve? Porque o Senhor não está tão preocupado com o que vai sair da minha e da sua boca, mas Ele está preocupado se eu vou estar lá na oração. Porque se eu estiver lá na oração, com certeza vai sair algo da minha boca. Mas o que Ele mais está preocupado é com o que, se eu estou lá ou se eu não estou lá. Então ele vai dizer que o pai que está em secreto vai recompensar. Agora observa que ele vai dizer: não façam como, vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Não façam como os hipócritas, ou melhor, como os gentios, usando de vãs repetições, pensando que por muito falarem serão ouvidos. O que o Senhor está dizendo? Não é isso. Ele não disse que não é para você falar, ele disse que não é para usar vãs repetições, porque as vãs repetições desagradam a Deus. E as vãs repetições, ou o primeiro período da oração, e eu quero falar sobre 3 períodos, pelo menos, da oração. Este primeiro período da oração é o primeiro período que Deus não gosta. Olha para o teu irmão e diga: Deus, diga com coragem, Deus não gosta do primeiro período da oração. Tem que dar um grito com essa caixa aqui, não é possível. Ela estava um pouco menos, não estava? Por que Deus não gosta do primeiro período da oração? Porque o primeiro período da oração é carnal. Diga o primeiro período. Diga: o primeiro período da oração, ela é carnal, natural. E Deus não gosta desse primeiro período. Esse primeiro período que é carnal e natural, Deus tolera, mas Ele não gosta. Ele sabe que é necessário, mas Ele não gosta. Nós tomamos como exemplo o tabernáculo, o templo móvel. A Bíblia vai dizer que quando as pessoas iam ali para prestarem culto a Deus, a primeira coisa que elas faziam, elas entravam pela porta, e entrando por aquela porta tinha um altar ali, e nesse altar tinha o que? Era o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício era um local onde as pessoas iam para entregar o seu sacrifício como oferta pelo pecado. Então aquele altar, ele ficava
em uma parte do templo chamado átrio. O átrio, ou o templo, melhor dizendo, é a representação do nosso corpo. Diga comigo: o templo é a representação do nosso corpo. O átrio representa o corpo. O lugar santo representa a alma. O lugar santíssimo, ou santo dos santos, representa o espírito, o nosso espírito. Assim como nós somos três: corpo, alma e espírito. O templo era também átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então o primeiro lugar era o átrio. Ou seja, o primeiro período da oração é a carne, é o momento da carne. Nesse momento, nessa hora, dessa primeira fase da oração, todos nós entramos na oração: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, ó Deus, me ajuda. A gente só fica pedindo, e é por isso que ele está dizendo no texto: não use de vãs repetições. Deus não gosta disso, porque é a primeira parte. Deus entende que é necessário, mas Ele não gosta. Mas no começo da oração é difícil. Na verdade, orar é difícil. Olha para o teu irmão e diga: reconheça que orar é difícil. A carne não quer orar. A carne não deseja orar. Eu vou melhorar para que você entenda. Eu e você, enquanto estamos no corpo, no tabernáculo da carne, a nossa carne não deseja ajoelhar para orar e falar com Deus. Nós não queremos. Nós gostamos, nós podemos ficar 2 horas assistindo um vídeo, um filme no cinema, e nós nos alegraremos, e nós podemos passar 2 horas assistindo um jogo de futebol, nós podemos passar 3, 4, 5 horas na Netflix, nós podemos passar horas e horas em um churrasco com os amigos, mas orar o corpo não gosta. Por quê? Porque tudo aquilo que é espiritual, a carne repudia, a carne odeia, ela quer distância. Então, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para o nosso corpo: você está vencendo. E o que fazer, pastor? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, não é o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus me deu, e o Espírito que Deus te deu. Se tem uma parte da nossa vida que é de Deus, é o nosso espírito. O nosso espírito é a parte de Deus em nós. E Jesus vai dizer: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é o espírito pronto? O espírito pronto é ele dizer no mais profundo do nosso consciente, do nosso ser: vai orar, ore mais um pouco, jejue um pouco esta semana, vai para a oração um pouquinho. E a carne está dizendo para você: estou cansado demais, eu vou ficar lá quanto tempo? Mas não dá, não tem como, é muito difícil isso daí. E quando nós vencemos, e temos que vencer, nós temos que pegar o corpo e dizer para o corpo: olha para o teu corpo aí, bate no seu corpinho assim, e fala assim: corpinho, quem manda em você sou eu. Diga assim: então a partir de hoje, quando você não quiser orar, eu vou pegar você pelo colarinho, vou te levar para o quarto, vou fechar a porta e vou dizer para o meu corpinho: ajoelha e vai orar, corpo, porque você não me domina, você não tem poder. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da
carne. A carne está dizendo assim, ó, o meu desejo é que você não vai orar, mas você diz assim, eu vou andar pelo Espírito, o Espírito quer orar. Então diga para a carne, vá orar agora. Eu estou dizendo para você que estou construindo o caminho da presença. O caminho da presença começa com a oração. E a oração começa, ela é dividida em 3 níveis. O primeiro nível é o carnal. E aí quando você vai orar, você está na carne ali ainda, e você está orando, ah Deus me dá isso, me dá aquilo, ah Deus eu preciso disso, ah eu sou fraco, ah Deus eu preciso de ajuda. É esse momento, e quanto mais tempo você passa sem orar, mais tempo você vai passar nesse período da oração, porque esse período da oração você está mais preocupado em pedir perdão pelos seus pecados, do que realmente entrar na presença de Deus. Eu estou falando de coisas que eu vivo, experiências minhas. Quantas vezes eu passei tempo sem orar, e quando eu ia orar eu perdia 30 minutos, 40 minutos só falando, Deus eu quero orar, mas não consigo, me ajuda Senhor. Aí 40 minutos só falando, pedindo perdão para Deus, porque eu queria orar e muitas vezes não tinha força para orar. Mas quando nós começamos a mortificar a obra da carne, e nós começamos a colocar a carne no seu devido lugar, esse período, o período da carne ali, o primeiro período da oração que é necessária, Deus tolera, mas Ele não gosta, Ele passa um pouco mais rápido. E aí você consegue acessar logo o segundo nível, que é o segundo nível, é o nível da alma. Aí você sai da carne e já vai para a alma. Eu disse para você, que se você entender isso, se você compreender o primeiro princípio é agora, se você está 2, 3 dias, 4, uma semana sem orar, amanhã quando você levantar para orar, pode ter certeza, muito tempo você vai passar na sua oração de forma carnal, pedindo perdão, Deus eu quero estar aqui, mas está muito difícil, Deus está te tolerando ali, mas na verdade o que Ele quer mesmo é que você saia dali logo, e vai para o segundo nível. Vai para a segunda etapa. Quando você começar a fazer isso constantemente, esse período acaba mais rápido. Dá 5 minutos às vezes na oração, 10 minutos na oração, você já está no segundo nível. É rápido. E aí quando você chega no segundo nível, esse segundo nível já é um nível muito bom. Esse segundo nível é um nível onde você já se reconhece como filho de Deus. Você já não se reconhece mais como um pecador miserável. Você já não olha para você mais como alguém, o verme do carrapato, que não é nada, é um Zé Mané, é um Zé Ninguém. Você já olha lá dizendo assim, Senhor, obrigado porque eu sou teu filho, e o Senhor me chamou. Porque agora a alma é o palco das emoções. E agora você começa a reconhecer, e nesse momento que você começa a reconhecer, aí então você começa a adorar ao Senhor. Aí nós vamos olhar o que a Bíblia vai dizer lá no Salmo de número 42, versículo de número 5, quando a Bíblia diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Quando você começa a chegar no segundo nível ali, a tua alma, ela começa a se render aos pés do Senhor. E nesse momento você começa a chorar copiosamente. As lágrimas não param de cessar nos seus olhos. Ela começa a rolar. Você não apanhou de ninguém. Você já não está mais entristecido com nada. Você já se esqueceu dos problemas. Você já se esqueceu das contas que você tinha para pagar. Você está agora no segundo nível. Mas as suas lágrimas não cessam de rolar nos seus olhos. E você começa a glorificar a Deus e a dizer, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder louvar o teu nome. E esse ambiente, irmãos, é um ambiente muito agradável, é um ambiente muito gostoso. Esse ambiente costuma durar muito tempo. Esse ambiente costuma durar ali 40 minutos, 1 hora, 1h30. Quanto mais você adorar a Deus, mais a carga da presença de Deus vem nesse ambiente. Mais a presença de Deus vem nesse ambiente.
Observe que esse segundo ambiente no templo era o chamado lugar santo. Neste lugar era o único lugar onde tinha lâmpada acesa. O candelabro estava ali. Mas observe que ali dentro do lugar santo havia também a mesa dos pães. Havia ali as ofertas de libação, o vinho, o azeite, que estava na mesa, os pães da presença que ficava ali, os pães representando ali o cuidado de Deus para com o povo. Observe que neste lugar, o Senhor vai dizer, ainda no capítulo de número 6, lá na frente, Ele vai dizer assim: vocês não devem estar preocupados com que a vez de comer, com que a vez de beber, ou com que a vez de vestir. Ele vai dizer: olhem para os pássaros, não trabalham e nem fiam, mas Deus as alimentam. Olhem para as flores do campo, elas não fazem nada para ter a beleza que elas têm. E eu te digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas flores. Deus Ele é perfeccionista. Você já percebeu, irmão, que beleza são as cores do mundo que nós habitamos? Que beleza que é as flores, os animais, as cores que Deus dá a cada coisa. As mulheres que gostam de plantas, homens que também gostam de plantas, eles olham e falam: que bonita essa flor. E Deus está dizendo: elas não fizeram nada para ter isso. Eu as vesti assim, porque eu gosto de ver as flores belas, lindas. Eu gosto que as pessoas que olham para as flores admirem a beleza que elas têm e reconheça que foi eu quem as vesti. Eu gosto que as pessoas olham para os pássaros e vejam que os pássaros, eles dormem cantando, acordam cantando, e eles não trabalham, portanto não se preocupa com a conta de água, não se preocupa com a conta de energia, com a gasolina do carro, ele não se preocupa com IPVA, com IPTU, ele não se preocupa com nada. Ele sabe que amanhã, pela manhã, quando o dia clarear, tem comida para ele. E Deus deu, e Deus vai olhar para eles e vai dizer assim: a única coisa que vocês devem fazer como os pássaros, sabe o que é? Vocês só precisam entender uma coisa. Sabe a florzinha que eu coloquei lá? Vai lá e dá uma cheirada, coloca o seu bico na flor, e pega o pólen dessa flor, coloque na outra flor. Por quê? Porque o pólen dessa flor traz nutrientes para a outra flor, e elas são, vou dizer o termo espiritual, abençoadas umas com as outras, por causa dos pássaros. Ele diz assim: quando vocês quiserem comer, vai para uma árvore, fica lá numa árvore, e ali na árvore tem alguns insetos naquelas árvores que fazem mal para as árvores, e se aqueles insetos ficarem nas árvores, eles vão acabar com as árvores, mas a comida de vocês estão lá. Então vai lá das árvores, proteja as árvores e comam a comida que eu preparei para vocês ali. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós assim: quando vocês entram no ambiente da alma, o Senhor está dizendo: eu vou cuidar de vocês. Vocês entram aqui, está vendo o pão que está aqui, o pão está aqui para mostrar para vocês que é eu que dou comida, o vinho está aqui para mostrar para vocês que é eu que dou bebida, o azeite está aqui para dizer para vocês que eu unjo vocês com o óleo da alegria, tem a lâmpada aqui para dizer para vocês que é eu que ilumino os caminhos de vocês. Mas o que vocês precisam fazer é cuidar uns dos outros, cuidar uns dos outros. Pega olha para o teu irmão, pega na mão do irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: um pouquinho de você com um pouquinho de mim vai dar um pouquinho para o outro.
E isso vai polinizando e vai dando nutriente para todo mundo. É isso que Deus está dizendo. Observe os pássaros e veja que se vocês fizerem como eles, se preocuparem com a natureza, se preocuparem com os seus que estão à sua volta, fica tranquilo. Se vocês buscarem primeiro o reino, se vocês buscarem primeiro a justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí o salmista vai dizer: por que está abatida? Por que está preocupada, ó minha alma? Por que você está preocupada? Espera em Deus, você vai ver, você vai louvá-lo. Por quê? Porque Ele é o Deus que me dá o pão, Ele é o Deus que me dá o vinho, Ele é o Deus que ilumina a minha vida, os meus passos, Ele é o Deus que me dá o óleo da alegria. Nós estamos construindo a presença, estamos construindo o lugar da presença, e nesse lugar onde nós estamos o adorando, é neste lugar que nós somos transformados. Escute o que eu vou lhe dizer. A oração trabalha com a nossa alma. A oração é para tratar a nossa alma. É por isso que Deus não quer que a gente fique dando muito vazão à carne na oração, porque a carne vai falar: você é fraco, você não pode, você não consegue, você não tem condições, você é pequeno. Mas quando você passar desse nível, é o nível da alma. E aí quando você chega nesse momento, você já chega reconhecendo que você já é filho e adorando ao Senhor por Ele ser o Criador de todas as coisas. Neste ambiente Deus te dá louvores, nesse ambiente Ele te dá línguas estranhas, neste ambiente Ele distribui dons espirituais, neste ambiente Ele conforta o seu coração, Ele te dá certeza da vitória. É nesse ambiente. Então a oração é para cuidar da nossa alma, o jejum é para tratar a nossa carne. Diga comigo: jejum. Diga: jejum trata a minha carne, coloca a minha carne no seu devido lugar. E a oração trata a minha alma. Amém? Então quer deixar a sua carne bem quietinha? Jejum. Quer deixar a sua alma quieta? Oração. Aí você vai construindo a presença de Deus. Mas observe que de um nível para o outro você vai passando e você não vai percebendo. O sacerdote ia andando, daqui a pouco ele estava no outro ambiente. Você vai orando, a primeira parte, sacrifício, reconhecimento de pecado e aquela coisa toda. Daqui a pouco você já chora. Aí você fala: já estou no lugar santo. Já entrei, estou aqui. Aí você vai desfrutando desse ambiente, vai desfrutando desse ambiente, vai desfrutando, até que chega um momento. E quando chega um momento em que você fala assim: estou me sentindo realizado, eu estou me sentindo com tanta certeza de que tudo está tudo certo, que Deus está no controle, que Deus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, e mal algum chegará na minha casa. Deus está eu estou me sentindo um gigante, realizado. É nesse momento que você tem que se controlar. Olha para o teu irmão e diga: se controle, não se levante e vá embora. Porque depois deste nível, tem um nível da presença de Deus, aonde Deus vai falar. Até agora, primeiro nível você falou, segundo nível você se derramou na presença de Deus, terceiro nível é o lugar santo, santo dos santos, o santíssimo, o lugar onde a arca de Deus está, o lugar onde a presença de Deus está. E nesse ambiente, quem está me ouvindo, diga amém. Nesse ambiente eu não preciso falar nada. Nesse ambiente a gente diz: fala, pois o teu servo ouve. Nesse ambiente eu digo: espera a minha alma, espera.
a alma vai dizer, a carne vai dizer assim: tá bom, você já chorou, já se alegrou, já adorou, pode ir embora. Aí você diz assim: espera em Deus, minha alma, não se levanta, fica aí mais um pouco. Aí nós vamos lá para o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Sabe o que ele está dizendo? Se você passa pelo primeiro nível, pelo segundo nível e vai embora, você não ouve. Mas se você espera, então você ouve. E nesse ambiente, escute o que eu vou lhe dizer, preste atenção no que eu vou lhe dizer, para ensinar aqui os cantores, para ensinar aqui os pregadores, os pastores. No ambiente onde Deus está se manifestando, eu não preciso cantar. No ambiente onde Deus está se manifestando, eu não preciso pregar. No ambiente onde Deus está manifestando, eu fico quieto e deixo Ele fazer o que Ele quer. Então muitas vezes Deus está se manifestando e a gente continua querendo deter a nossa atenção. Nesse ambiente, entrega tudo e fala: Deus é contigo, o Senhor está aqui. Quantos estão entendendo isso? Porque nesse ambiente onde a presença se manifesta, Ele está dizendo: eu não quero mais que você apareça. Quem está me ouvindo, diga amém. O sacerdote ia com um incensário na mão. Ele ia com o que na mão? Incensário de ouro. E ele ficava no período da alma, ali no lugar santo, com incensário de ouro, fazendo sabe o que? Fumaça subindo, cheiro de adoração. Eram 3 especiarias que tinham dentro do incensário, 3 especiarias aromáticas, que Deus disse: ninguém vai poder cheirar isso daqui, somente eu. Se alguém passar essa especiaria no pescoço, esse homem vai morrer, porque se alguém cheirar no pescoço dele, ele vai receber a adoração que era para ser dada somente para mim. Então coloca essas especiarias dentro do incensário de ouro, e aí o sacerdote ficava lá dentro do lugar santo, com a fumaça. E quando ele ficava, sabe o que acontecia depois que a fumaça o cobria completamente? Quando ele não conseguia enxergar mais nada, aí Deus dizia para ele assim: agora entra para a minha presença. O nível da alma é aquele nível que você olha e fala assim: eu não vejo mais o problema, eu não vejo mais a dificuldade, eu não vejo mais as minhas fraquezas. A fumaça da presença e da glória de Deus invadiu completamente aqui esse ambiente. E quando ela invadiu, agora sim, Deus disse: agora você pode entrar. Porque Deus não quer que eu entre preocupado, Ele quer que eu entre vazio. Por quê? Porque Ele vai me encher lá. Ele vai me encher com a tua presença. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: ó, desocupe o espaço de Deus na sua alma. Diga assim: ó, toda preocupação deixa de lado. Diga: todo medo deixa de lado, toda aflição deixa de lado, todo desejo deixa de lado. Se esconda na presença da fumaça de Deus. Se esconde. Quando você olhar e falar assim: ó, eu não sinto mais nada, está tudo vazio dentro de mim, a única coisa que eu quero é poder ficar mais um pouquinho aqui. É nessa hora que você muda de nível. E quando você mudar de nível, aí sim, aí você vai entender o que é Deus falar. E aonde Deus vai falar, pastor? No teu espírito. Deus não vai falar na tua alma, Deus não vai falar na tua mente, Deus vai falar no teu espírito. Deus não vai falar no teu corpo, Deus vai falar no teu espírito. E como que Deus fala no espírito? A minha mente é levada cativa, os meus pensamentos são totalmente esvaziados, as minhas preocupações são
totalmente esvaziadas, eu fico completamente acessível a Deus. E nesse momento que eu fico completamente acessível a Deus, o Espírito começa a falar. Eu não penso em mais nada, mas pensamentos de Deus começam a surgir no meu espírito, e a minha mente começa a receber essas informações. Talvez você nunca teve acesso a esse lugar, mas eu quero dizer para você, eu tenho tido acesso a esses lugares constantemente. A presença de Deus se manifesta e ali Ele fala. E quando Deus está falando naquele lugar, Ele começa a te dar respostas de coisas que você não sabia. Por esses dias Deus tem explicado para mim, me ensinado tantas coisas neste lugar, acerca de dons espirituais, como que os dons espirituais se manifestam, como que eu entendo uma visão de Deus, como que eu entendo um sonho espiritual. E a cada dia que eu tenho aprendido mais, Deus tem falado mais, Deus tem dado mais, Deus tem conduzido mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus quer te levar em outro nível, mas é importante que você entenda, a cada passo que você der, Ele aumenta. A cada passo que você der, Ele aumenta. O Senhor quer aumentar o nível desta igreja, o Senhor quer aumentar o nível espiritual desta igreja, mas é importante que você entenda esses passos, e você compreenda esses níveis. E nesse momento em que você começa a ouvir a voz do Senhor, é o momento em que Ele começa verdadeiramente a alimentar você, nutrir você, munir de ferramenta. Olha para o teu irmão e diga: tudo o que você precisa é esperar até que Deus fale. Diga assim, porque quando Ele falar, Ele não vai voltar atrás com o que Ele falou. Está orando pelo teu filho? Espera na presença até você ter o sim de Deus, pois quando você tiver o sim de Deus, o teu filho não suporta. Quem está entendendo isso? Está esperando por uma grande porta que aos olhos do homem é impossível. Deus está falando agora aqui com você. Está esperando por uma grande porta que aos olhos do homem é impossível, por uma promoção em uma empresa, na empresa onde você está, que aos olhos do homem é impossível. Eu lhe ensinei o caminho, então fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. E quando Ele falar, e você sai dali, e depois que Ele falar, então você vai dizer: Deus falou. E se Deus falou, Números capítulo 23, versículo 19: Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Porventura Ele falaria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria? Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você esperar em Deus ali, Deus vai falar. E se Deus falar, quando Ele fala, a terra abala, os montes se derretem, o teu patrão vai te enxergar, a empresa que você trabalha vai te ver. Quando Deus liberar uma palavra, quantas vezes você passou ali, você falou: poxa, era a minha vez, eu esperava que agora fosse a minha vez. Quantas vezes você esperou e ninguém te viu? Quantas vezes você imaginava que seria a tua oportunidade e não foi a tua oportunidade? Deixa eu te dizer, se Deus falar, quando você chegar no outro dia, que o patrão botar o olho em você, vai falar assim: bom dia. Eu estou profetizando aqui, irmão. Ele vai olhar para você e vai falar: bom dia, tudo bem? Como é que você está? Você vai dizer: estou muito bem. Não sei porquê, mas por alguma razão eu entendi que eu preciso colocar você em alguma área determinada, uma área mais elevada na minha empresa. Eu enxerguei em você que você é uma pessoa capaz. Sabe por quê? Olha para o teu irmão e diga: Deus faz com que as pessoas lhe vejam depois que Ele falar. Você está entendendo isso?
Você está compreendendo isso? Depois que você tiver o sim e o amém de Deus, escute o que eu vou lhe dizer: nada e nem ninguém pode atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Irmão, seja o que for, seja o contrato que for que você tiver que fechar, seja o lugar que for que você precisar entrar, seja qual provisão que você precisar receber, escute o que eu vou lhe dizer: se você recebeu o sim de Deus, pronto, está assinado. Deus disse para você: vai acontecer. Vai acontecer. Porque o Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Esqueça, passe rápido pelo primeiro nível, corra para o segundo e ali fique. Se esvazie, aproveite a oportunidade para louvar, adorar, glorificar, exaltar e se esvaziar de você mesmo. E quando você não vê mais nenhum tipo de problema, cadê o teu problema? Você vai dizer: sumiu. Olha para o teu irmão e diga para ele: cadê o teu problema? Diga para ele: cadê a tua dificuldade? Cadê a tua dor? Alguém vai dizer para você: chega no trabalho amanhã que você vai ver. Você vai dizer assim: não, aqui na presença de Deus, Ele tratou o problema de amanhã já aqui dentro, e aqui dentro já não tem mais nada. Está tudo resolvido, tudo resolvido. E aí, pastor? E aí deixa, vai vivendo esse ambiente. E aí quando você chegar lá na frente, deixa Ele falar. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Quantos entendem isso? Quantos compreendem isso? Eu queria que você ficasse de pé, por favor.